quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Quero ler aqui um versículo muito conhecido que eu quero expor. Hebreus 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Vamos falar junto? Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém. Pode sentar. Amém. Aleluia. Está lendo esta mensagem do profeta, qual é a atração sobre a montanha, onde ele diz: eu não sabia disto até outro dia. Deus cumpre a sua palavra, Deus usa o seu profeta e ele não sabe. Depois que ele foi saber 2 anos depois do que tinha acontecido. E ele viveu aquilo no Monte Pôr do Sol. Deixa eu ler o 146 desta mensagem, qual é a atração sobre a montanha. Júnior Jackson, que está me ouvindo, você se recorda do sonho que ele teve, que eu interpretei, indo em direção ao pôr do sol. E isto aconteceu no Monte Pôr do Sol. É o tempo do entardecer, o tempo do pôr do sol. A mensagem do pôr do sol, através do ocaso da história, um ocaso de profecia, ou melhor, sendo cumprida. E haverá luz no tempo do entardecer sobre o norte, sobre o Monte Pôr do Sol, na Floresta Coronado, a 40 milhas ao norte de Tucson. Pegue o mapa e veja se o Pico Pôr do Sol está lá. É igualmente, é exatamente aí onde isso aconteceu. Eu não sabia disto até outro dia. Então Deus usa o homem cumpre a palavra e o homem não fica sabendo quando ele está sendo usado para aquilo que está cumprindo a palavra. Ele não está ciente daquilo. Verdade. Parece esquisito, mas é uma realidade. O irmão Brana diz que isto muitas vezes acontece por causa da inspiração. Que Moisés, inspirado, disse: vocês vão ver os corpos desses egípcios na praia do mar. O irmão Brana diz: eu não sabia, ele não tinha visto ainda.
Mas logo que eles atravessaram o Mar Vermelho, eles olharam e os corpos daqueles egípcios estavam ali sobre aquela praia, estavam mortos, porque Deus cumpre a sua palavra. Tem hora que mostra aos seus servos, tem hora que ele não mostra e cumpre. Ele fala sem saber, porque ele está inspirado. Verdade. E depois aquilo vem e cumpre. A coisa cumpriu no Monte Pôr do Sol, que no dia que cumpriu, o irmão Brana não sabia. Senão ele não estava dizendo aqui, ó, eu não sabia disto até outro dia. Se nós formos olhar o que nós não sabíamos, é olhar um pouquinho para trás. Você aqui fica sabendo de coisas que você não sabia ali atrás. No tempo do irmão Brana, nós ficamos sabendo, lendo a mensagem do profeta, ficamos sabendo de sua primeira e segunda puxada, a terceira, Deus diz para ele, não diga a ninguém. Então nós sabemos, tem uma coisa que não sabíamos. Eu não sabia, e já tinha pregado sobre isso, mas eu não sabia. Isso já havia acontecido, mas eu não sabia. Verdade. Você também não sabia. Nós hoje mentiríamos se dissermos, olha, não precisa desta mensagem que está sendo pregada hoje, que eu já sabia de tudo. A gente tem um monte de fake aí na internet, e aí você tem um monte de fake também dos crentes da mensagem, de mentirosos, de falsos, que diz, eu sabia. Por quê? Eu queria que eles mostrassem, você disse que sabia, mostra-me uma gravação sua antes do ano 2000. Você sabia? Só que eles gostam de dizer, eu já sabia, porque eles querem tirar a influência da mensagem que foi pregada e que nós vivemos esta influência lá do ano 2000. Antes não tinha jeito de viver. Eu não sabia. Eu estava com a mesma Bíblia, com as mesmas mensagens. Eu não precisei de novas mensagens dos Estados Unidos. Eu não precisei das novas mensagens que o irmão José Brana fez. Eu já tinha as antigas. E nas antigas nós conseguíamos ver aquilo que antes não podíamos ver. Então você pode notar, o que você vê hoje é o que você não via antes. Faz 23 anos que eu estou nesse ministério, só desse daqui, pregando o que eu não sabia antes do ano 2000. Eu não sabia. E onde estava? Dentro da mensagem. Está dentro da mensagem, mas eu não sabia. Assim como os 7 trovões, Deus disse para João, não escrevas. Então ficou parecendo que João não sabia, mas ele sabia, porque Deus falou para ele, não escreva, então ele sabia. Amém. Certo? Ele sabia, mas Deus disse, não escrevas. E isto ficou em mistério, até o tempo do irmão Brana. Aí vem o irmão Brana, prega para nós, revela toda a palavra, porque nenhum outro pôde revelar o que o irmão Brana revelou, e nunca haverá um homem na terra que vai trazer uma revelação melhor do que trouxe o William Marion Branham. Não há mais, não tem ministério mais. O que Deus está precisando é que tenha um ministério que coma o que o 7º anjo pregou e profetize outra vez aquilo. Porque você tem alimento. Eu não sabia que os 7 trovões estavam revelados até o ano 2000. Eu não sabia, você não sabia também. Mente quem disse que sabia. Eu não sabia que a terceira puxada tinha acontecido na vida do irmão Brana, no seu ministério. Eu não sabia
que a terceira puxada estava escrita aqui dentro, foi pregada pelo profeta. Eu não sabia até o ano 2000. Aleluia. Você não sabia. E temos que ser sinceros nisso daí. Eu penso que quando o irmão Brano ouviu de Deus, você precisa ser mais sincero. O que Deus falaria para mim? Você precisa ser mais sincero. E tem gente que não escuta Deus falar isto para elas, porque elas acham que elas já têm tudo, que elas são sinceras. E elas são mentirosas, elas são falsas. Você sabe muito bem, você é pessoa já antes do ano 2000 você viveu. Eu já estou com bastante idade, mas você ainda é pessoa nova, e que você nasceu antes do ano 2000 e escutava algumas pregações que Deus ia fazer, e que a terceira etapa ia acontecer, e que a visão da tenda vai vir, e algo vai acontecer. E aquilo era falso. Por quê? Nós não sabíamos que aquilo já havia acontecido. Então nós estamos hoje vivendo um espaço de tempo e coisas que já aconteceram, e a gente só está olhando para elas hoje, dando graças a Deus. Eu não sabia daquilo, eu não sabia. Eu era um estudante bastante dessa mensagem, mas eu não sabia. Então o estudo não faz você saber. Tem a hora certa de você saber. Tem a pessoa certa para você saber. E enquanto não chega aquela hora certa, eu estava dependendo de outros ministérios, porque eu não queria ser alguém. Eu queria apenas ouvir de alguém e anunciar. Então eu ficava esperando que alguém se levantasse. Eu fico pensando que o irmão Brana fazia isso no seu dia. Irmão Brana pregando toda a revelação e dizendo: eu estou aguardando nesta semana que alguém se levanta e diga: eu vejo. Não o deixes. Mas as pessoas deixam. Certo? Não o deixes. As pessoas deixam. Irmão Brana diz: eu estou esperando. E ninguém levantou dentro daquela semana que o irmão Brana estava pregando os 7 selos. Ninguém levantou e disse: irmão Brana, eu vejo. Senão ele não diria. Ele falou no 6º selo, no final, ele falou no perguntas e respostas domingo de manhã, e disse para eles: vocês não estão vendo o que está acontecendo nesta semana. Quer dizer, foi pregado, e até o irmão Brana tem coisas como a terceira puxada, ele não via. Naquele dia que aconteceu. E se você notar que pela própria Bíblia, aquele dia e hora ninguém sabe, Brana também naquele dia, naquela hora, não podia saber. Porque já estava escrito que ninguém sabe. Mas depois daquilo, depois de terminado o culto do 7º selo, ele já podia falar alguma coisa, saber alguma coisa. Deus podia abrir uma cortina para ele. Agora veja, ele podia dizer: Senhor, mas isso aconteceu ali. E eu não sabia. Mas ele esperou até 64 para poder falar: eu não sabia. Então, eu estou certo que antes de eu ouvir a mensagem do irmão Brana, eu não sabia que o batismo era em nome de Jesus Cristo. Você também não sabia. Nós éramos batistas, presbiterianos, assembleianos, os pentecostais, mas nós não sabíamos que tinha o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quando veio a mensagem para o profeta, já começou nas águas. Foi lá nas águas que Deus manifestou e mostrou para ele que a mensagem dele ia precursar a segunda vinda do Senhor. Amém. Meus irmãos, isto aconteceu, e só depois que aconteceu que o irmão Brana viu.
Só depois. Ele não viu aquilo quando aquilo estava acontecendo, mas ele viu depois. Ele nos avisou. Ele deixou escrito aqui em sua mensagem o que estava acontecendo naqueles dias do ministério dele. E quando você vê essas mensagens pregadas depois, olha bem, essa daqui é de 65, julho de 65, uma mensagem 6 meses antes da partida do irmão Branham. Ele diz: eu não sabia, até outro dia. E Deus permite isso. E eu gosto de olhar para trás e dizer: eu não sabia daquilo, eu não sabia que tinha profeta, eu não sabia que o batismo era em nome do Senhor Jesus Cristo, eu não sabia nem que era uma só pessoa na divindade. Eu era um que orava: eu te peço em nome de Cristo e desta trindade augusta e divina. Bonito, não é? Bonito, aprende. Você aprende com os outros, errado. Aprende, não existia nada disso. E Deus curava. E Deus abençoava. Você pensa que as pessoas que oram e que vão até Aparecida do Norte, elas não são curadas? E não foi Aparecida que curou, foi Deus que curou. Porque Ele olha e vê a ignorância da pessoa, e Ele diz: eu sou o Senhor que te sara. Amém. Não existe senhora que te sara, é o Senhor que te sara. Então você passa a crer, a tomar aquilo para você e ver: eu não sabia disso. Quando eu fiquei sabendo, eu pedi meu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Certo? Lá em 73, mais ou menos, eu pedi o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas antes eu já era pastor e eu não sabia disso. Antes eu já tinha lido a Bíblia pelo menos uma vez. Foi a única vez que eu li a Bíblia inteira. Uma vez só. Mas não entendi nada. Não vi nada. Não tomei conhecimento de nada, porque estas coisas não é por ler. Tem gente aí que já leu a Bíblia uma vez por ano, 50, 70 anos. E elas não sabem o nome do Pai. Verdade. Então tem gente aí que lê a mensagem, vamos dizer claro, que lia a mensagem, que cria na mensagem, que citava a mensagem, e que nós admirávamos falar do profeta, aquela unção daquele dia, falando bem do irmão Branham. Hoje eles estão calados. Eles estão até sem falar em William Branham. Eles estão deixando o William Branham de lado. Eles sabiam que era verdade, mas quando eles encontraram o oposto, pessoas combatendo, eles não puderam permanecer de pé. Isso não é o bom tipo de pregador, não é o bom tipo de crente, que encontra uma contradição e logo cai, volta atrás, volta à lama, volta ao vômito. Não, você deveria ser diferente e deve ser diferente. Eu escutei contradições de pessoas que andaram com o irmão Branham, mas eu não estou nem aí com aqueles que andaram com o irmão Branham, porque Judas andou com Jesus também e não adiantou nada, traiu ele no final. Esse tipo que vemos hoje de pregadores é que andaram também com William Branham, mas quando eles não puderam conceber a mensagem da terceira puxada do irmão Branham, eles disseram que ele era falso. Aí começaram a procurar falhas na mensagem. E homens que criam que eles eram maiores do que o William Branham, dizia para o irmão Branham: você deveria só orar pelos enfermos e deixar o sermão para nós. E eu não queria escutar o sermão deles, não escutei até hoje e não vou escutar. O sermão deles não vale a pena. Eu quero ouvir a mensagem do profeta.
Não importa se eles venham contradizer esta mensagem. Nós não estamos gritando à toa, não estamos fazendo um movimento à toa. Nós estamos certos que esta palavra é verdade. Amém? Então vamos mais um pouquinho aqui. Eu não sabia. Você também não sabia. Então não diga que sabia que você é um mentiroso. Não diga. Se você disser que sabia, você é um mentiroso. Então não diga que sabia. Simplesmente entenda que Deus está fazendo um trabalho e você precisava hoje estar aqui dizendo conosco: eu não sabia disso, eu não sabia dessas coisas que aconteceram. Eu li tanta mensagem de Mombrana, mas não vi o Cordeiro fora do trono nenhuma vez. E eu li 29 anos a mensagem, eu lembrando, e não encontrei, porque não era para ver naquele tempo. Você pode ver que os pentecostais lêem a mesma Bíblia que nós lemos, mas eles não sabem nem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles não entendem esta revelação. Apenas têm a Bíblia na mão. São pessoas formadas, estudadas, até abençoadas. Não negamos isto. Quanto que os discípulos oravam pelos enfermos, curavam, expulsavam demônio, e Jesus diz: eu vi até Satanás cair do céu, que vocês 70 estavam lá expulsando demônio. E eles todos foram embora, todos deixaram a Jesus Cristo. Eu não sigo Jesus por ele fazer milagres. Eu criei no irmão Brana, no tempo que eu criei, foi por milagres, sem ver o irmão Brana fazer um milagre. Só de ler um livreto, eu dizia: eu creio que este homem é um profeta de Deus. Amém. Muito tempo, eu lembro disso, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quando eu li aquele folheto, eu dizia: eu creio. Aí eu saí da cruzada, eu criei nessa mensagem, porque eu estava conhecendo coisas que eu não sabia. Eu estava vendo que Deus era um, quando eu pregava que ele era três, distinto. E não existe três pessoas distintas sendo um só Deus. Três pessoas distintas tem que ser três deuses. Mas eles enganam as igrejas, as pessoas, os crentes. Irmãos, três é um. Três é um da forma que nós pregamos: o Pai no Filho. O Pai é o Espírito Santo. Quando o Pai está no Filho, é exatamente aquele mesmo Espírito Santo que o gerou, estava nele. A vida de Jesus era o Espírito Santo. Ele não foi gerado como nós fomos gerados pelo sexo do pai e da mãe. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. O Pai está em mim, é quem faz as obras. Isso me mostrou que Deus é um, que Deus não é dois, que Deus não é três. E até hoje eu não consigo ver diferente disto. Eu só vejo que Ele é um. Não adianta querer mostrar que Ele é dois, que Ele é três. Não tem jeito mais, não entra mais. Já engravidei com esta mensagem. Eu não sabia. Agora, meus irmãos, para acompanhar para o nosso tempinho aqui, eu não sabia que o Cordeiro tinha saído do trono, eu não sabia que a era tinha terminado. Eu não sabia. A gente estudava a mensagem, mas não sabia. Eu não sabia que a terceira puxada já tinha sido concluída. Agora que eu fiquei sabendo, ano 2000 para cá, lendo as mesmas mensagens que eu lia antes. Mas eu não sabia antes aquilo. Mas aí fiquei sabendo, lendo os ungidos dos últimos dias, 262, tradução da Voz de Deus, clarinho, que a terceira puxada foi a abertura da palavra, a revelação. Foi, não vai ser, foi. Então eu tenho que olhar para trás. Eu não sabia que foi, mas foi. Foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Não foi bom isso daí?
O que são os 7 trovões? Laodiceia 38. São, gente, a revelação está clara. A palavra é objetiva. O que são os 7 trovões? Está escrito, são as revelações contidas nos 7 selos. William Branham não diz assim, são os mistérios contidos nos 7 selos. Não, porque os 7 selos foram revelados. Então são as revelações contidas nos 7 selos. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu cheguei ao ponto um dia que fiquei sabendo que HM faz parte do nome de Deus. Mas, se vocês ouviram alguma mensagem minha desde 1999, então se você diz que sabia, que você ajudou a pregar novo nome, acha que fez muita coisa e jogou tudo fora, é porque você não tinha nada dentro. Não foi você que aprendeu aquilo. Você não tinha isso original. Aquilo apenas entrou e saiu. Você pegou e jogou fora. É o que tem acontecido com as pessoas. Mas eu não sabia. Quando no ano, em 1995 em diante, eu comecei a ver o ministério do Filho do Homem. Comecei a ver HM, faz parte do nome de Deus. Olha, quando eu preguei isso a primeira vez, o pastor quase perdeu a igreja. Eu preguei na igreja dos outros. E eu disse, eu não vou dizer qual é o novo nome. E escrevi numa folha desse tamanho, branca, e deixei pregado na parede. Diz, eu não vou dizer o que é o novo nome. Pode ficar sossegado. Vocês podem ouvir despreocupado que eu não vou dizer. E eu não disse. Eu escrevi. Amém. Preguei na parede e aquilo ali ficou. E as pessoas não perceberam. Elas não creram. Mas isso daqui eu não sabia. Antes, fiquei sabendo de 90 para cá, 1995 para cá, que eu fiquei sabendo que Deus tem um novo nome. E que esse novo nome já tinha se manifestado. Você não pode ter um novo nome enquanto não houver uma pessoa que receba aquele nome. O nome é prometido antes, mas ninguém sabe qual é. Na Bíblia está escrito, em Apocalipse 2:17 e 3:12, fala do novo nome, mas não diz qual é. Porque não podia dizer na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta era. Era para ser dito na 7ª era, nos dias da voz do 7º anjo. Aí veio essa mensagem do 7º anjo e ele falou sobre isto. Aí você vai ver o que é o novo nome, o que HM faz parte. É só completar. Na escola você não foi, eles não davam as coisas assim para você completar. Tal coisa e reticência. Aí a gente ia lá e completava aquilo. O irmão Brana fez isso. HM, ele não podia dizer, Brana, Deus o proibiu. Não diga a ninguém. Essa é a terceira puxada. A abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. E tudo aquilo, todos os 7 selos, estava dentro de um homem. Dentro de um vaso. Todo o mistério era colocado dentro de um vaso de barro. E ali estava Brana, o vaso de barro, com todos os mistérios da Bíblia, escondido nele. Quando você ouve, você vê. Quando você ouve, você vê. Você não apenas escuta, você ouve. Você sabe que aquilo é verdade. Ah, eu já preguei sobre o HM. Tem uma mensagem lá de 99, HM. A mensagem só chama HM. Era o que eu tinha naquele dia. E depois, já sabendo que era Brana. Mas eu fiquei como irmão Brana, não diga a ninguém. Eu não estou dizendo que Deus falou para mim não dizer a ninguém. Eu não sabia direito. Fiquei esperando, aguardando, até que isso manifestou e que eu tivesse coragem de falar, completar aquilo ali, para mostrar, agora eu sei o que é.
já não é só HM, agora é Bran. E você encontra na mensagem do profeta em vários lugares, na montanha foi escrito, e você não vê. Deus estava operando naquele dia. Jesus Cristo veio do céu naquele dia 28 de fevereiro de 1963. Ele desceu do céu, falou com o profeta. O 7º anjo pegou o profeta, levou para dentro da nuvem formada por eles. Ele diz isto no 7º selo. Aquele anjo me pegou e me levou para dentro da nuvem formada por eles mesmos. Agora, antes eu não sabia. Hoje a gente sabe dessas coisas claras. Sou agradecido a Deus. Hoje eu posso dizer, eu não sabia, mas hoje eu sei. Você não sabia, mas hoje você sabe. Você não via, mas hoje você vê. Por isso, o irmão Brana, ele foi deixando as migalhas caindo para nós. Mesmo Deus dizendo para ele, não diga a ninguém, ele chega e diz assim, você sabe o que quer dizer BRANHAM? Irmão Liveio, quer dizer, significa perfeito, perfeição. As pessoas pegaram aquilo, dos dias do irmão Brana, andou com o irmão Brana, comeu com o irmão Brana, estudou com o irmão Brana. Irmão Brana falou para ele esse mistério, esse segredo. Você sabe o que significa? BRANHAM, perfeito, perfeição. E eles não tiveram coragem de falar isso para nós. Mas pela graça de Deus, hoje nós sabemos. Eu não sabia disso, eu não sabia, mas hoje eu sei. Não é porque somos sabichões, é porque temos revelação. Amém. Não era para cumprir no tempo do irmão Brana, porque agora eu pensava, porque eu não sabia, que ninguém podia pregar depois do irmão Brana, ninguém podia esclarecer nós depois do irmão Brana. Eu sempre criei assim. Aí eu vi que não conseguia ninguém ser esclarecido com a própria mensagem do irmão Brana na mão. O povo não é esclarecido com a própria Bíblia na mão, porque é preciso uma revelação desta Bíblia. E nós também não tínhamos aquela revelação da mensagem. Hoje nós temos. Eu não sabia, mas hoje eu sei. Amém. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de falar um pouquinho sobre estas coisas que a gente fala. Pai, fala com entendimento. Eu não sabia mesmo, mas hoje eu sei. E eu não aprendi com Billy Graham, eu não aprendi com o Dr. Liveio, eu não aprendi com Oral Roberts, eu aprendi com William Brana. Aquilo que estava escondido, estava dentro da Bíblia, foi revelado. Aquilo que está dentro da mensagem foi revelado para nós na terceira puxada. E o seu profeta foi quem revelou, e só faltava a gente pegar aquilo, comer e profetizar outra vez. Por isso é que tem uma esposa que ela é profeta. Ela está profetizando outra vez que o tempo acabou, que as eras manifestaram e tinha mistério lá dentro. O selo seria o que revelaria os mistérios das 7 eras. E mesmo se o profeta revelando, não podemos ver. Hoje eu venho te agradecer, que eu não sabia que Jesus Cristo, como Filho do Homem, cumprindo Mateus 24, 36 em diante, eu não sabia que era a vinda do Senhor Jesus Cristo no entremeio. Eu não sabia, mas agora sabemos. Ficamos sabendo de 20 anos para cá, nós ficamos sabendo dessas coisas.
Ajuda este povo, Pai. Ilumina cada um de nós, para melhor te servirmos. Não importa o que os outros pensam e dizem, porque nós não estamos seguros no que os outros falam. Nós estamos firmes naquilo que o seu profeta pregou. Em nome de Jesus Cristo. Amém.